aula do dia 18/5, a gente vai estar vendo sobre diversidade cultural e diversidade cultural no Brasil. Então, nós estaremos falando sobre esses dois tópicos aí, que é sobre essa diversidade cultural. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a diversidade cultural, que é de modo abrangente, sobre a sua definição, o que é isso de diversidade, como surgiu essa diversidade e as diferentes culturas existentes em todo o mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade. Há um consenso geral entre os principais antropólogos que o primeiro homem surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos atrás. Então aqui a gente começa a ver essa diversidade surgindo, tá? Então ela vem de uma série de características e explana aí o contexto histórico do surgimento do ser humano, que especificamente surgiu no continente africano, tá? Então, a diversidade cultural, ela diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, dança, vestuário, religião e outras tradições como a organização da sociedade. Aqui nós temos aqui os elementos dessa diversidade cultural, tanto a característica humana, as características, quanto os próprios hábitos, as características de culturas de cada povo. Então, é possível argumentar que a diversidade cultural pode ser vital para a sobrevivência a longo prazo da humanidade e que a preservação das culturas é uma forma de se manter. Tá? Então, na realidade, a diversidade cultural é uma forma de manter as características de um determinado povo por um longo período. Já no segundo momento, nós iremos falar sobre a diversidade cultural no Brasil. Agora vamos especificar aqui para o Brasil. Então, o Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo. Sua população apresenta características dos colonizadores europeus, que eram os brancos, dos negros africanos e dos indígenas, que é a população nativa, além de elementos dos imigrantes asiáticos. Então, a construção da identidade brasileira levou séculos para se formar, sendo fruto da miscigenação, interação entre diferentes etnias, entre os povos que aqui vivem. Então, nós temos aí a formação dessa diversidade cultural no Brasil, que ela foi devido ao encontro de vários povos que vieram de várias partes do mundo, dando essa característica de um povo diversificado aqui no país. Então, nesse contexto, alguns aspectos culturais das regiões brasileiras serão abordados. Então, vamos abordar alguns aspectos culturais por cada região. Então, a região norte tem uma cultura, região nordeste tem outra, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Cada uma tem uma identidade cultural diferente da outra e que identifica o seu povo. Então, nessa aula, a gente vai estar vendo aí esses dois tópicos, especificamente diversidade cultural. Tá? Então, boa aula para vocês e aproveitem, tentem fazer o máximo para compreender os conteúdos em AD, nessa distância danada.